Sejam bem-vindos então a mais um episódio, canal de Geopolítica Professor Jorge Jesus. Hoje vamos falar a geopolítica do ouro como, digamos, muito associado à questão da crise financeira. Este slide que vocês estão a ver aí, vamos terminar com ele. Não é o primeiro, não é a primeira abordagem, mas fixem bem este número porque dá medo. 6 isto é o termo americano, no fundo é 6 mil milhões de dólares por dia. E por dia será porquê? Bom, já vamos lá. O que eu quero hoje aqui, e o que nós vamos então aqui é o que é que a geopolítica do ouro tem a ver com colapso financeiro, crise financeira. Eu direi que tem tudo, infelizmente, tem tudo. Eu digo infelizmente porque nós estamos a ver movimentações do ouro que nos levam exatamente a isso. Desde já, quero-vos dizer, lembrar, os impérios sempre utilizaram o ouro, as moedas em ouro e em prata. O Império Romano, o século IV, por aí, o denário, uma moeda em prata, 95% da sua moeda, cada moeda, 95% era ouro, era prata pura. Mas a dívida, a grandeza do império era cada vez mais difícil de sustentar e, portanto, não havia, a uma determinada altura já não havia prata suficiente, não havia moedas suficientes para pagar, por exemplo, aos militares. Os militares começaram a dizer, pá, se não há dinheiro, e o que é que o imperador fez? O imperador fez aquilo que depois mais tarde, é engraçado, é dizer, quase 2000 anos depois, volta-se a fazer as mesmas engenharias. O que fez o imperador foi aumentar o número de moedas em circulação. De que maneira? Acaba por desvalorizar. Porquê? Cada moeda, em vez de ter 95% de prata pura, passou a ter apenas 5%. Há quem diga que tecnicamente foi a primeira hiperinflação, porque foi necessário muito mais moedas para comprar as mesmas coisas. E, portanto, isto continuou a mesmo a criar um problema aos próprios militares que se recusavam a ir para a guerra porque já não compensava. Bom, vamos saltar a história, vamos aqui, é muito importante, começarmos logo no século XIX com o padrão ouro. O padrão ouro, talvez vocês não tenham a noção, é o tanto criado em meados do século XIX, e o padrão ouro, o que é que acontece? Uma onça, 31,10 de gramas de ouro puro, uma onça, passava a valer então 20,67 dólares. 20 dólares, né? 20,67 dólares. Isto significava também o quê? Que qualquer moeda que fosse impressa, cunhada, tinha que ter cobertura total em ouro. E isto permitiu uma enorme estabilidade da moeda e do próprio sistema. As coisas foram correndo, de facto, relativamente bem. Quando é que deixa de correr bem? Quando se inicia a Segunda Grande Guerra. Desculpem, quando se inicia a Primeira Grande Guerra. E, mais uma vez, as guerras são sempre muito úteis, as grandes guerras. Porquê que temos a Primeira Grande Guerra? No fundo, estávamos a assistir aqui a uma transição de poder do Império Britânico para uma nova potência mundial, na altura ainda também, porque o Império Britânico era a potência mundial, que era a Alemanha de Bismarck. A verdade é que, do ponto de vista da indústria, só para ter uma ideia, a Alemanha produzia, no final do século XIX, o dobro do aço de Inglaterra e uma série de outros indicadores. Estão a ver esta relação, por exemplo, atual China-Estados Unidos, a capacidade industrial chinesa com a americana? Bom, e portanto, o primeiro conflito iria aqui resolver muitos dos grandes problemas. Porquê? Porque na transição de poderes há sempre crises brutais e significativas. Quando chega a Primeira Grande Guerra, foi necessário fazer o quê? Sair do padrão ouro, porque era necessário imprimir moedas, cunhar, imprimir moedas como se o mundo fosse acabar no dia a seguir. Isso para alimentar a máquina da guerra. Acontece que quando acaba a guerra, o mercado estava inundado de moedas, como o Império Romano estava inundado daquela moeda que não valia nada. Portanto, a moeda, o marco, começou logo a ter uma forte desvalorização, ainda em 1917. Já eram necessários 42 marcos para comprar um dólar. Mas vocês sabem, em 1923, quantos marcos foram necessários para comprar um dólar? Têm uma noção. O número que eu vos vou dizer, se calhar, é difícil de acreditar.
5 mil milhões de marcos para comprar um dólar. Há fotografias de pessoas com aqueles carrinhos da construção civil, carrinhos de mão, carregados de notas. Para quem não acredita, podem pesquisar depois. É uma grande obra já de há muitos anos atrás, que é esta aqui. E aqui está o quadro, este quadro. Não, este aqui, deste lado. Temos aqui o quê? O que nós temos aqui é exatamente os países que tiveram inflação, os países que tiveram a chamada hiperinflação. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha tinha mais de 5.000% ao mês de inflação. Sabem como é que eram os ordenados? Obviamente, como devem calcular, não era possível pagar ao mês, nem sequer à semana. Tinha que ser 2 vezes por dia. O pagamento era feito de manhã, depois o pagamento era feito à tarde. Porquê? Porque da manhã para a tarde os preços já tinham aumentado. Uma absoluta loucura. Ainda hoje o povo alemão tem muita consciência, e isso foi passando de geração em geração, desta situação verdadeiramente trágica do ponto de vista económico. Bom, posto isto, o que é que acontece? A verdade é que o problema não ficou resolvido, como a crise de 2008 não ficou resolvido. Mas naquela altura o problema não ficou resolvido. A Alemanha, o povo alemão numa absoluta miséria. É isso que vai fazer a ascensão do nazismo e de Hitler. A Europa também não estava grande coisa e os americanos também não. Tanto é que temos a grande crise de 1929. E com a crise de 29 temos a chamada Grande Depressão, que durou uma década. E isto foi de tal ordem que, em 1933, no dia 1 de maio de 1933, o presidente Roosevelt simplesmente fez o maior saque ao povo. A ordem presidencial executiva de todo americano tinha que entregar o seu ouro ao Banco Federal. Em 72 horas. Caso contrário, pena de prisão efetiva até 10 anos. Meus caros, isto é verdadeiramente alucinante. Mas foi feito. Eu vou partilhar aqui. Essa ordem executiva norte-americana. Aqui está. 1 de maio de 1973. É verdade que isto não resolveu o problema. Portanto, o problema económico-financeiro continuava-se a degradar. Mais uma vez, o que é que veio dar jeito? A Segunda Grande Guerra. Isto é que, atenção, a história não se repete, mas rima. Bom, nós temos toda esta evolução, e se nós formos a ver, ainda em 1944 volta a aparecer o ouro no meio disto tudo. Com o quê? Com a Conferência Monetária de Bretton Woods. A Conferência Monetária que juntou 44 países, portanto, já era previsível que a guerra estaria próxima do fim, com o grande vencedor que era os Estados Unidos a recuperar uma Europa completamente devastada com o Plano Marshall, portanto ia ganhar imenso dinheiro como realmente veio a ganhar. Os Estados Unidos, em 1900, quando acaba a Segunda Grande Guerra, tinha 75% de todo o ouro que havia no planeta. Estamos a falar mais de 20 toneladas, 20 mil toneladas de ouro. Portanto, temos aqui o gráfico, só para vocês terem a ideia. Estão a ver aqui, 1945 é este pico aqui. E, portanto, o que é que acontece? Aqui temos a conferência de Bretton Woods, os tais 35 dólares. Isto é, na conferência de Bretton Woods, a América, como a nova potência do mundo, disse: vocês podem ter os dólares que entenderem, não tenham receio, porque caso vocês queiram, a qualquer momento podem trocar os nossos dólares por ouro físico. É só quando vocês quiserem. E assim ficou a grande decisão de Bretton Woods. E a coisa foi correndo bem até à década de 1960. Acontece que em 1960, na década de 1960, o que é que aconteceu com os Estados Unidos? Estão recordados? Guerra do Vietnã. Mais uma vez guerra, mais uma vez necessidade de quê? Imprimir dinheiro. Como se o mundo acabasse amanhã. Obviamente que isto ia trazer consequências. E os presidentes da altura, sobretudo aqueles que tinham perfeito conhecimento do que tinha levado à Segunda Grande Guerra,
nomeadamente também o colapso do povo alemão, a miséria do povo alemão com a hiperinflação, por causa de ter inundado o mercado de moeda. O que é que acontece? Ainda nos anos 60, o general de Gaulle, presidente da França, diz, isto não parece muito bem, vou trocar os dólares por ouro, e avisa os Estados Unidos que vai lá, até foi navio de guerra, trocar dólares por ouro. Obviamente que os outros, o da Itália, o da Alemanha, o do próprio Japão, o do Reino Unido, começaram a fazer o mesmo. Os americanos simplesmente, tem aqui o gráfico, de mais de 22 mil toneladas, reparem aqui, estão a ver aqui? Aqui está, 1960, vai bater aqui neste pico. Reparem, um afundanço absoluto até 1970. De 1960 praticamente a 1970, de mais de 20 para o que hoje tem mais ou menos, que é cerca de 8 mil toneladas. 8 toneladas, aliás. O que é que acontece? Evidentemente que esta situação norte-americana teve que ser gerida de uma maneira que eu vos devo dizer que foi das coisas mais extraordinárias, digamos, uma jogada de mestre. Os Estados Unidos, na iminência do colapso do dólar, que ia colapsar a sua economia, o presidente norte-americano Nixon, num domingo, em 1971, num domingo às 8 da noite, que toda a gente, os Estados Unidos, parava para ver a série Bonanza, uma série de cowboys que até depois chegou a dar em Portugal, interrompeu então às 8 da noite para anunciar ao mundo que a conferência de Bretton Woods estava fechada, que tinha terminado. Porque a economia americana, o dólar, a economia americana é a maior economia do planeta, o dólar era altamente confiável, muito mais até que o próprio ouro, e que, portanto, deixava de haver cobertura do dólar por ouro porque não era mais necessário. E então tínhamos o dólar como a moeda do mundo, portanto, o tal sistema fiduciário, como eu tinha dito, que vem do latim fidus, que significa exatamente confiança, fé, confiança, e que confiança que o dólar ia ser tudo isso. E, de facto, o dólar foi um pouco tudo isso durante bastante tempo, até aos dias de hoje, mas já vamos ver que as coisas estão a mudar muito rapidamente. Mas agora, o que é interessante aqui? O que é interessante é se nós formos analisar a evolução do ouro nos últimos tempos, com esta crise. 1970 temos então a crise, se vocês estão recordados, de 73, 74, a crise da OPEP. O que aconteceu aqui ao ouro? Disparou. Depois há uma ligeira correção, depois volta a disparar um bocadinho antes, foi quando também tivemos a falência, a primeira falência portuguesa, pré-falência, portanto a entrada do FMI 77, 78, e os Estados Unidos também, portanto com grandes dificuldades, e temos então o ouro novamente a disparar. Estão a ver aqui 1980, 81, mais ou menos, é um máximo. E o que é que acontece exatamente na mesma altura? Vou mostrar agora um outro gráfico. Sabem que gráfico é este? Está aqui, aliás, é os juros norte-americanos. Portanto, a inflação começa a ser galopante nos Estados Unidos, ainda resultante de muito dólar, isso também é verdade, que foi da guerra do Vietnã, e temos aqui então os juros a roçar os 20% nos Estados Unidos. Juros de 20%, estão a ver a crise 1980, e se vocês forem a ver exatamente o quê? Temos exatamente o ouro também aqui com este pico, sempre a bater certo com as questões das grandes crises. É verdade que depois há a correção do ouro, ele vai ficando à volta dos $400 a onça durante bastante tempo. E até tem uma ligeira quebra na virada do século, mas, mais uma vez, com a crise que se aproximava de 2008, o ouro começou a subir, a bater recordes, e o que nós assistimos foi, por volta de 2012, $2.000 a onça. Depois, em 2013, há aqui uma correção, vai ficar durante algum tempo à volta dos $1.500, $1.600 a onça, e depois, mais uma vez, a crise do Covid veio aumentar exponencialmente o valor do ouro. Portanto, as coisas estão muito interligadas. Agora, o que é importante partilhar convosco?
é que, por exemplo, os bancos centrais, durante décadas, nem sequer tinham preocupação de continuar a manter o ouro. Mas houve uma grande mudança ao longo da última década e meia. Eu tenho aqui um gráfico. São as reservas, o aumento das reservas de ouro. Isto é tudo a mais, o que passou a ser comprado a mais. Desde 2014 é a primeira. E vocês estão a ver que os bancos centrais começaram todos eles a comprar ouro. Mas, desde 2022, as compras, as reservas em ouro tiveram um aumento verdadeiramente impressionante. Impressionante. Isto significa o quê? Significa que algo está na iminência, porque a história prova exatamente isso. Quero-vos dizer que o dólar está numa situação muito complicada. Basta-vos lembrar que no início do século, só aqui trocar de tela, no início do século, portanto, deste século, todas as transações comerciais do mundo, 71% era feito na moeda dólar. Bem, para não falar que era quase 100% décadas anteriores. Em 2025, é apenas 53%. Portanto, há aqui, do ponto de vista fiduciário, do ponto de vista financeiro, é uma quebra muito significativa. E para, digamos, vamos então ao tal, como nós começamos, vamos aqui ao tal número assustador. Isto que está aqui, foi como nós começamos. Que valor é este? Têm noção de que valor é este? Pois bem, o termologia americana, como eu disse, 6 bilhões, é o mesmo que tivesse aqui 6 mil milhões por dia. Este é o valor do endividamento dos Estados Unidos. A dívida americana aumenta por dia 6 mil milhões de dólares por dia. Neste momento, a dívida norte-americana já ultrapassou os 38 trilhões de dólares. Portanto, isto significa que algo vem por aí, os valores são incomportáveis, devo-vos dizer. Eu, num dos episódios, já falei do Japão, falei da própria China, falei da dívida. Quero só lembrar aqui num dos episódios, podem depois ir ver, que é a riqueza criada pelo mundo, o PIB mundial, digamos, o Produto Interno Bruto do mundo, ronda os 120, 130 trilhões de dólares. Sabem quanto é que vai já o valor da dívida acumulada, dos derivativos, de tudo isso? 700 trilhões de dólares. É uma dívida impagável do planeta. Portanto, estas movimentações que nós estamos a ver do ponto de vista militar como nunca vimos, temos a situação Japão-China, China-Taiwan, Taiwan-Estados Unidos, temos a questão da Ucrânia, temos a questão da Venezuela, temos a questão do Irão, Israel. Não é só guerra e rumores de guerra, não é? Como diz na escritura. Portanto, as coisas estão altamente complexas e por isso fica aqui mais este episódio, neste caso, a geopolítica do ouro, sempre associada a questões de colapso e crise financeira. Bem-ajam a todos. Não se esqueçam então de subscrever o canal, de partilhar, de colocar um gosto. Obrigado.